Olá, meus amigos, queridos irmãos de jornada terrena, todos os corações afetuosos aí do Centro Umbandista Maria da Piedade, Cavaleiros de Jorge, com grata satisfação que mais uma vez aqui estamos para tecer algumas considerações, fazer algumas reflexões neste mês especial, cujo simbolismo abrange todos os aspectos importantes que servem de base para as nossas vidas. É o mês das mães, é o mês de Maria, é o mês dos pretos velhos, é o mês das noivas. Jesus foi muito perfeito quando fez uma analogia, fez uma parábola, contou uma história a respeito das noivas, e ele diz: eu sou o grande noivo. E nós somos convocados ainda hoje, no século XXI, a fazermos parte da comunhão nessa vida conjugal com os preceitos crísticos de Jesus quando aqui na Terra. Padre Germano nos afirma, e eu concordo, que toda mulher é mãe. Quando a gente então começa a ver a essência da palavra mãe, materno, matéria, Maria, a essência da palavra, a etimologia da palavra tem o mesmo radical, que tem a ver com matéria, que é relativo à matéria. E a matéria é a substância da qual um objeto é feito. Então a mãe é aquela que materializa o que é divino, materializa a nós, princípios inteligentes, materializa a luz. Não é por outro motivo que disse no popular: a mãe deu a luz ao filho. Lembrando aqui num estudo do português, das palavras, mas que traz um conceito muito inteligente, interessante para todos nós. A mãe não traz a luz para o filho, Esse A ele é craseado, então ele traz à luz o filho, ele entrega o filho à luz. A luz é a vida. No princípio eram as trevas, e Deus disse: haja luz. E a luz se fez. A luz é a oportunidade de clarearmos dentro de nós próprios, junto à Mãe Natureza, à Mãe Terra, junto à maternidade, de dar oportunidade de lapidar, de fazer desenvolver a luz dentro de cada um de nós. No contexto de que toda mãe, toda máter, ela também foi filha, ela também teve uma mãe, ela também é uma mãe. Então a gente faz parte, nós fazemos parte desse contexto do ciclo. Tudo na vida é cíclico, tudo na vida é processo. Então a gente está desencarnado e tem a oportunidade, através de um processo de generosidade, de que a mãe, em comunhão com o Pai, trazer-nos à luz, nos dando a oportunidade de aqui respirar, num processo de generosidade profunda. Eis a palavra que permeia a maternidade, porque abre mão de si, porque compartilha as moléculas, compartilha na gestação a própria vida, o sangue, o alimento. E ali, no útero materno, no local protegido, amparado,
carinhosamente, meticulosamente, minuto a minuto, hora a hora, mês a mês, é gerado uma vida, até que temos nós a oportunidade de sermos expulsos deste paraíso, para através do nosso suor, na simbologia judaico-cristã do Velho Testamento, do nosso suor e do nosso sangue, a gente ir conscientizando da própria vida, ir ganhando a própria vida. E este ciclo de gestação, de criação, na verdade, cocriação da vida junto com Deus, de amamentação, de proteção, também faz parte desse ciclo, a perda, a morte. E quando a gente fala da morte, nós não estamos falando só da morte do corpo físico, das mães que choram a desventura, da perda temporária, material, do filho gestado com tanto amor e com tanto carinho. Mas a expressão da morte, quando a gente, desse processo de generosidade materno, da renúncia profunda, a gente abre mão da nossa individualidade, dos nossos desejos, em prol daquela vida que vai tomar as suas decisões, que vai assumir a sua biologia, a sua a sua vida, vai tomar as suas decisões. E muitas vezes vão de encontro aos nossos próprios desejos. E tudo isso nós encontramos na simbologia maior de Maria de Nazaré. Ela passou por todos estes ciclos e é isso que gostaríamos de recordar nestes momentos de reflexão. A primeira, quando é comunicada, quando ela tem a aventura de saber que seria mãe, através de um anjo. Diz as Escrituras Sagradas que era uma mãe virgem. E nós aqui não estamos preocupados com as questões da Maria histórica, aquela que viveu há 2000 anos e foi mãe de Jesus, mas do grande símbolo da maternidade que ela nos ensinou, que ela trouxe para todos nós, ainda hoje e por todo sempre, porque as verdades, elas são eternas. E ela nos ensinou que a virgindade, que nós entendemos como pureza, é fundamental para darmos nascimento à luz. Somente quando depurarmos os nossos próprios corações, quando levarmos luz às sombras que estão guardadas no nosso inconsciente, que purificarmos os nossos sentimentos mais profundos, é que então a luz do mundo, que foi Jesus, que é o Cristo, que é a força crística divina que nós temos dentro de nós, há de renascer. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. E Maria trouxe para nós a sua capacidade, através das suas possibilidades, da sua renúncia, da sua entrega, da sua comunhão com a espiritualidade. Este filho, que tanto exemplo nos trouxe, que foi a materialização da luz divina, que foi a materialização do amor pleno, indistintamente a todos aqueles que abriram seus corações, entraram na sua sintonia para absorver a sua luz, o seu amor, a sua carne, o seu sangue, a sua própria vida, pois é o maior exemplo que nós temos hoje em dia, pois ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Então, quando o anjo anunciou para Maria, fez a proposta, porque todo convite da espiritualidade superior é um convite. Toda proposta da espiritualidade superior nunca é imposta. É sempre um convite para vir a ser. Ninguém, quando nasce num corpo feminino, é obrigado a ser mãe biológica de outro ser.
é uma opção. Em algumas é um instinto. Mas estamos transcendendo esses conceitos para o materno, para a capacidade que nós, independente da expressão da sexualidade que temos no corpo, nós abraçarmos a generosidade, nós darmos vida a um ser de luz, nós sermos co-criadores e colaboradores de outros seres na estrutura de amamentar, de dar o alimento, de secundar, de proteger, de ser a base efetiva para que ele se sinta seguro bastante emocionalmente, para que tome as suas próprias decisões, para que vá vivendo e adquirindo em si a grandiosidade da vida a nível consciente. E aí, quando anunciado pelo anjo, Maria disse: eis aqui a tua serva. E uma expressão belíssima, porque o servo é aquele que se entrega ao seu Senhor, aquele que tem como objetivo os seus ideais. Ser servo é servir ao outro. E é esta uma parcela da maternidade dentro das nossas vidas. Não pergunta por quê, não pergunta para quê, não pergunta quais são as circunstâncias positivas, negativas, dolorosas que vão compor o processo da gestação para trazer vida a um outro ser, a uma oportunidade da vida. Ela se entrega. Então, ser mãe como Maria é dizer a própria vida, é dizer à natureza: eis-me aqui, a serva do Senhor. Me entrego inteiramente. E o que nós precisamos para esta pureza é esse estabelecimento da fé na sua essência, da entrega plena à vida, à divindade, às forças da natureza, às forças do destino que nos levam a algumas circunstâncias, a deixar vazar de nós a essência divina, a deixar materializar através das nossas possibilidades o que tem de ser. E a mãe não escolhe o filho, ela não sabe as características implícitas naquele ser que ela vai gerar, apenas uma entrega completa à própria vida. E depois a sua amamentação. E depois a conscientização de que está secundando um outro ser que pelas propriedades e pelos mistérios da própria vida permitem que exista aquilo que nós conceituamos como eternidade. Porque materializar um espírito, porque dar vazão ao materno, ser generoso com o próximo, é a gente perpetuar a divindade, é perpetuar o próprio amor. Nessa nossa capacidade que todos nós em essência, estamos convidados a vir a ser. Mas vai chegar um instante em que após a gestação, após a entrega da vida e a simbologia do nascimento de Jesus numa manjedoura, em contato com a natureza, sendo anunciado por uma estrela, sendo recebida pelos animais e por 3 reis magos na simbologia do que eles trouxeram, e que é importante, porque uma circunstância mais positiva é a vida, é o grande mistério. E olha que nós estamos no século XXI, utilizando da tecnologia como essa, de estar falando com vocês, estando fisicamente longe, aqui nas Minas Gerais, vocês, nas terras da Bahia, a grande mãe, terra-mãe do Brasil, que gestou os primeiros, que acolheu os primeiros portugueses, que já se encontravam aqui, os nossos irmãos índios, que também recebeu
os nossos irmãos africanos. Em homenagem aqui, rendemos aos pretos velhos, na simbologia que eles nos ensinam, que é da entrega total à ajuda do próximo. Então Maria, depois de dado nascimento ao seu filho, aos 12 anos começou a ter uma experiência de morte, do grande símbolo de que era necessário se apequenar para que a luz do progresso, do futuro, do bem se fizesse presente. E que a mãe, que o materno, que a sua generosidade for apenas um meio, um instrumento, ela for apenas médium. Né? E a mãe é aquela que tem a mediunidade mais bela, que é a da materialização do espírito na carne, dando vazão à própria divindade, sendo um com o próprio Deus. Nesse mistério, como eu disse, que a própria ciência ainda hoje não consegue pegar uma folha seca e retornar vida a ela. E a mãe, em colaboração com o pai, porque tudo é uno. Nós precisamos de todas as forças para chegarmos à grande essência da vida, para depois do apoio necessário, da base emocional, apenas secundar o desenvolvimento do outro. E isto para uma mãe é uma morte. Porque o que ela deseja é ter os seus filhos sempre ao seu olhar, sempre debaixo das suas asas. Porque isso é um instinto materno de proteção. Mas é necessário para que tenhamos vida e vida em abundância, como nos ensinou Jesus, que passemos pelas próprias experiências. E isso tem que ser, é um processo individual, é um processo solitário, sob a proteção e as bases emocionais que a mãe traz para cada filho. E quando ela foi aos 12 anos levar o seu filho para as festas judaicas, ela então retorna e lá fica o seu filho, ensinando aos doutores do templo uma simbologia de que a luz do progresso precisa iluminar aquilo que nós temos do passado, aquilo que nós consideramos, respeitando todos os antigos, respeitando o passado, que é a base do que nós somos hoje, mas transcendendo, ressignificando, porque nós estamos aqui para apropriar da vida, para desenvolvermos as nossas potencialidades. E assim foi que ela voltou e disse: meu filho, o seu pai, direcionando a José, estava preocupado com você. E Jesus, então, diz firmemente: mas minha mãe, eu estou cumprindo a função, a missão que o meu pai me determinou. E a gente vê essa grande fissura, essa grande diferença, essa grande separação entre a mãe, que é médium, que materializa, que dá vazão, que dá sustentáculo, por um período a uma vida. Mas aquilo que foi confirmado no final da vida terrena de Jesus, quando estava na cruz, e a sua mãe aos seus pés, olhando para ele, e ele diz assim: Maria, e apontou para o lado onde estava João Evangelista: eis o teu filho. Tu és mãe da própria vida. Tu és mãe daquele que é necessitado, e o necessitado é aquele que está ao seu lado. Por isso devemos brotar e fortificar e sustentar a vida que está ao nosso redor. E aí transcende a questão da maternidade, do sangue, que é importante como exercício da fraternidade universal. Mas somos mães e irmãos uns dos outros na eternidade. Nas nossas necessidades, precisamos
desse olhar generoso, fraterno, acolhedor da mãe. Mas em outras circunstâncias somos uma fortaleza, porque dentro da mitologia grega, romana, né, hebraica, o que a gente vê representado a mãe na força do leão? Ela que representa a mãe, porque de toda a sensibilidade, de toda a capacidade, de toda a compaixão de sentir o que o filho sente, porque enquanto o neném ele não sabe falar, ele chora, e intuitivamente a mãe tem que sentir o que o filho sente para entender o que ele está precisando, qual o local, qual o sistema, o que acolhe, o que aflige aquele coração, se é um abraço, se é o calor, se é um alimento, se é um remédio. Por outro lado, ao defender a sua cria, a gente vê isso nos animais, na própria natureza, que é o reflexo da divindade, nos seus primórdios. Ela é um leão, porque é a proteção que nós precisamos, como eu disse, emocional, para reerguer a mente, para reerguer a cabeça e ir adiante na conquista dos valores de cada um. Porque a única coisa que uma mãe jamais poderá oferecer para nenhum filho é a experiência. E desde quando Maria entregou os 12 anos, né, ouviu essa frase de Jesus, até no momento do seu desencarne no alto da cruz, ela compreendeu que muito mais do que Jesus, ela gestou a luz do mundo, ela gestou o pão da vida. E é esta a nossa função, como os médios, nós não somos dono do produto, do fruto dos nossos esforços. Nós somos apenas intermediários. E a maternidade nos ensina isso. No momento da aflição, ela nos acolhe, ela nos conclama, ela chama para dentro de nós mesmos, para a casa, para o lar, para o útero que aquece. Assim como a Mãe Natureza, através da Covid-19, está nos chamando para dentro de nós. A nível coletivo, a Mãe está querendo nos ensinar algo. E se a ciência, se a razão do masculino é super importante para auxiliar o progresso, a mãe, que é a base do sentimento, porque o sentimento vem primeiro do que a inteligência, do que qualquer raciocínio intelectivo. Ela está despertando em nós, nós precisamos acolhê-la, nós precisamos voltar para dentro dos nossos lares, refazer para que tenhamos um novo renascimento e quando voltarmos com as portas abertas para a sociedade, novos seres. É necessário nascer do corpo, mas é necessário nascer do espírito. É necessário nesses momentos de retorno que nós sejamos mães uns dos outros, que nós tenhamos a generosidade como atributo principal do materno e que sejamos mães onde nós fomos plantados, porque a mãe não escolhe o filho e o materno não escolhe a quem amar, a quem perdoar, a quem auxiliar. Ela não espera nada, é tudo espontâneo. Por isso somos convidados nesse retorno à própria vida, sermos mães a cada dia, a cada hora, porque num olhar, num prestar um ouvido, numa fala, numa palavra, numa atitude, num gesto de generosidade, nós estaremos entendendo a grande função da maternidade, do acolhimento, do apoio àquele que está ao nosso redor. Porque a vida nos convida a essa transcendência. Porque Maria foi mulher e foi santa, e é mulher e é santa, e tem a Mater
e tem a maternidade e a generosidade ainda hoje. E foi médium da luz e nós podemos sê-lo. E muitas vezes vamos auxiliar aquele que é um coração mais preparado, mas que naquele momento necessita do amparo. Por isso a lei de sociedade, vivemos uns dependendo dos outros. E muitas vezes seremos essa leoa, assim como Maria foi quando disseram que o seu filho estava sendo subjugado por uma multidão, e ele estava lá, né, naquele instante em que estava curando o paraplégico que foi descido do telhado de uma determinada casa. E ela vai como uma leoa defender a sua cria, mas encontra o olhar pacífico de Jesus a questionar mais uma vez e a ensinar a Maria e a ensinar a nós: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai? É isto que Maria nos conclama, é isto que o símbolo que ela veio representar, dando materialidade, dando a oportunidade de trazer para nós a luz do mundo, o pão da vida, repito, porque precisamos incorporar, precisamos macerar o corpo do Cristo, que é o seu evangelho, que são as suas palavras e os seus feitos, que é a sua moralidade, que é o seu amor, degustar, saborear, para absorver do nosso corpo e nós sermos um com Ele, através das palavras, das ações e das nossas atividades. Esse é o objetivo maior. Este, creio eu, o grande símbolo, um dos grandes símbolos, pelo menos nessa linha de raciocínio que estamos fazendo nestes momentos de reflexão. Porque são infinitas as possibilidades. Porque o convite é feito a cada um de nós. Porque a gente precisa sentir muito mais do que verbalizar, do que teorizar. É isto o que a Mãe Natureza está nos conclamando. É isto que Maria, nos seus gestos, desde o nascimento até a morte de Jesus, que teve lá os seus momentos de angústia quando João Evangelista veio falar para ela que os soldados romanos haviam prendido Jesus, que provavelmente ele iria ser condenado à morte. É a angústia da mãe que não entende um filho criado com tanto amor, com tanto carinho, que só fez ao mundo dar amor, só fez curar, só fez auxiliar, ajudar aos seus semelhantes. Por que, Deus? E quantas vezes nós nos questionamos? Por que comigo? Por que com o meu filho? E ela vai atrás querendo encontrá-lo, mas a vida não permite que o encontro físico se aconteça, senão no momento da cruz. E na transcendência do que nós não conhecemos. Porque o que não sentiu Maria, quando após a morte de Jesus, ela ouviu, ela ficou sabendo de que Jesus havia aparecido para Maria Madalena. Que Jesus havia aparecido para os discípulos mais de uma vez. Que Jesus caminhou na estrada de Emaús ao lado de dois irmãos. Que Jesus voltara a aparecer para os 500 da Galileia. Mas não houver aparecido para ela, a sua mãe. Porque o contato transcendente, além do nosso entendimento, estava acima da relação mãe e filho. Porque com certeza, nas fibras do seu coração, Jesus se comunicava com a sua mãe aqui na terra, que serviu-lhe de instrumento para materializar o próprio amor, através de todos os seus atos. Ele se comunicava com Maria, em vibrações que nós estamos sendo convidados e convocados a exercitar, porque a vida é energia, a vida é pensamento,
A vida é sentimento. E a mãe tem esse processo natural que a gente pode chamar de telepatia com os seus filhos. E o exercício é abrir a nossa irmandade, os nossos filhos, a nossa família, a comunidade universal. E não falo só dos terráqueos, que somos nós, estamos temporariamente na Terra, mas por este céu infinito de planetas, porque há muitas moradas na casa do Pai. E no final da sua vida, enquanto na matéria, Maria, que morava em Éfeso, numa casinha, junto com João Evangelista, que recebia os peregrinos para ajudar, para auxiliar, para conversar, para amenizar, num processo de afetuosidade, de generosidade, de maternidade, como havia proclamado Jesus. Eis o teu filho, aquele que bate a tua porta, a porta do teu coração. E ela recebe um peregrino diferente, que não pede nada, que apenas acolhe, que ela chama para dentro do seu lar para oferecer um copo d'água. E naquela sintonia e naquela vibração, após algumas palavras, ela percebe, Jesus se deixa perceber. E ela, como um coração materno, como a mãe que é mãe e que nunca vai deixar de ser mãe, porque ela continua sendo mãe dos filhos que já saíram da carne. Aflita, pega nas suas mãos, toca a sua ferida e diz assim: meu filho, o que fizeram contigo? Como expressar esse sentimento? Como entendê-lo, meus irmãos? Eu não sei, mas estamos convocados a senti-lo. Nós temos esta capacidade. Ela foi santa e mãe, ao mesmo tempo, e nós somos deuses, já falou Jesus. Nós temos o materno para desenvolver, e o mundo nunca precisou tanto das nossas possibilidades, meus irmãos. O tempo avança. Que possamos, abençoados, vibrar, olhar, assimilar cada vez mais a simbologia da maternidade na figura excelsa de Jesus. Porque, como disse João Batista, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então, depois dessa grandiosidade de ser mãe, que possamos aprender a morrer o nosso ego, o nosso desejo, para que a luz, para que o outro viva, para que o outro desenvolva as suas potencialidades. E a generosidade ao lado da humildade, como os nossos irmãos pretos velhos, com o pé no chão, não fazendo questão de aparecer jamais, mas se solidarizando, sentindo a compaixão e a empatia daqueles que se dedicaram, daqueles que se esforçam pelo engrandecimento das suas próprias almas. Aí nós estaremos então em comunhão. Para finalizar, meus irmãos, em homenagem ao Dia das Mães, a Maria, aos pretos velhos, a cada coração e à maternidade como um todo, eu vou recitar um pequeno poema de Manuel Bandeira, que, a meu ver, representa tudo isso que eu quis compartilhar com todos vocês nessas reflexões da hora. Menino doente. O menino dorme. Para que o menino durma sossegado, sentado ao seu lado,
a mãezinha canta. Dodói, vai-te embora, deixa o meu filhinho, dorme, dorme meu. Morta de fadiga, ela adormeceu. Então, no ombro dela, um vulto de santa, na mesma cantiga, na mesma voz dela, se debruça e canta. Dorme, meu amor, dorme, meu benzinho. E o menino dorme. Muita paz.